Dia 25 de outubro de 1944, 7 horas da manhã. Em plena Segunda Guerra Mundial, marinheiros americanos navegavam no Golfo de Leyte, nas Filipinas, quando 6 aviões surgiram no horizonte. Apesar dos americanos atirarem contra os aviões, eles não revidavam. 2 deles foram abatidos, enquanto os outros subiram e sumiram nas nuvens. Pouco tempo depois, um dos aviões voltou em alta velocidade e voou em direção ao navio norte-americano. Ao todo, 31 pessoas morreram e 82 ficaram feridas. Os americanos ficaram confusos, pensando como alguém poderia ser maluco o suficiente para se matar daquela maneira. E foi nesse dia que o mundo conheceu os famosos kamikazes. Mas quem eram essas pessoas? Quais eram suas motivações? Como os japoneses escolhiam quem iria se tornar um kamikaze? Eu sou Ivan Lima e no vídeo de hoje eu conto para vocês um pouco da história dos homens que deram a vida pela sua nação. E se você se interessa por histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse dia, um novo tipo de guerra começava para os americanos, mas para os japoneses, essa nova maneira de lutar já estava nos planos há um bom tempo. Na verdade, antes desse primeiro ataque, o tenente Fusata Iida foi meio que o pioneiro dessa prática, pois ele tinha prometido aos seus companheiros que, caso seu avião fosse atingido, ele iria direcionar a aeronave para um alvo inimigo. Ele fez isso no famoso ataque a Pearl Harbor, na manhã de 7 de dezembro de 1941. Quando a Alemanha se rendeu aos Estados Unidos, era questão de tempo até o Japão ser derrotado. E isso fez com que os militares japoneses enviassem seus homens em missões suicidas. Era uma estratégia militar ousada, mas do ponto de vista japonês, era melhor do que se entregar. Na verdade, todos já sabiam que a guerra estava perdida. Mas se eles pudessem dificultar as coisas para os Estados Unidos, deixando as batalhas um pouco mais sangrentas, as negociações poderiam ser melhores para os japoneses. Era como se os kamikazes fossem a última cartada, para que o Japão ficasse em uma posição um pouco melhor. O que eu acho sobre isso é que, geralmente, quem tem essas ideias não são as pessoas que irão perder a vida. Então é fácil enviar pilotos kamikazes quando nenhum desses pilotos é você. Mas vamos seguir com a nossa história. No dia 15 de junho de 1944, o capitão Okamura teve a brilhante ideia, ou nem tão brilhante assim, de enviar os pilotos kamikazes. Em discurso aos seus superiores, Okamura disse o seguinte: em nossa situação atual, acredito firmemente que a única maneira de deixar a guerra a nosso favor é recorrer a ataques de mergulho com nossos aviões. Ou seja, sua ideia era sacrificar vida de pessoas inocentes para tentar deixar o país em uma situação mais confortável. Mas quem seria louco o suficiente para tirar sua própria vida em nome do Japão? Para Okamura, qualquer pessoa estaria disposta a se sacrificar. Depois de receber dezenas de aviões exigidos para fazer os ataques, os homens se voluntariaram assim como Okamura tinha previsto. Dizem que, quando pediram a um grupo de soldados para serem suicidas, todos os homens presentes se dispuseram a dar a vida pelo Japão. A minha dúvida é: esses homens realmente estavam dispostos a perder a vida? Ou ficaram com medo de perder a vida caso dissessem não? O mais assustador de tudo era o fato de que esses homens não iriam apenas causar o impacto dos aviões. Suas aeronaves costumavam carregar cerca de 250 quilos de explosivos, para que o estrago fosse ainda maior. Dependendo da explosão, poderia até afundar o navio ou um porta-aviões. Para deixar os aviões ainda mais leves, os japoneses dispensavam até o trem de pouso, que é o equipamento utilizado na decolagem e na aterrissagem, já que eles não tinham planos de voltar para casa. Por isso,
As aeronaves precisavam ser transportadas por aviões maiores, que os soltavam próximos aos alvos. A força foi apelidada de kamikaze, que em japonês se traduz para vento divino. Então podemos concluir que os japoneses tinham muito orgulho de morrer pelo Japão. Isso é o que a propaganda da guerra gostava de mostrar, mas na prática não era isso que acontecia. Lembra do questionamento que eu acabei de fazer? Pois é, parece que minha dúvida não era tão insana assim. Em vários diários e cartas de pilotos, eles escreveram a indignação em relação à missão suicida. No caso do tenente Yukio Seki, quando ele foi convidado a liderar uma unidade kamikaze, a história conta que ele parou, fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Eu aceito a missão." Mas o que acontecia no particular era diferente. Em uma de suas cartas, Seki disse o seguinte: "Não vou nessa missão pelo imperador ou pelo império. Vou porque fui mandado." E não era só o tenente Yukio Seki que demonstrava amargura por ter que morrer. Em outro caso, um voluntariado escreveu para sua mãe, dizendo as seguintes frases: "Eu não posso deixar de chorar quando penso em você, mãe. Quando reflito sobre as esperanças que você tinha para o meu futuro. Me sinto tão triste, pois vou morrer sem fazer nada para lhe trazer alegria." No primeiro ataque kamikaze que eu citei no começo, os japoneses tiveram sucesso. Com os explosivos dentro dos aviões japoneses, eles conseguiram explodir um enorme porta-aviões de 8.000 toneladas. Os americanos passaram por apuros e, apesar de muita gente ter morrido, 889 pessoas sobreviveram. Ou seja, a primeira experiência do Japão com os kamikazes foi um sucesso, sinal de que mais ataques assim iriam acontecer. Nos 2 dias seguintes após o primeiro ataque, outros 50 aviões foram enviados para as Filipinas e mais navios foram afundados. E foi aí que o programa Kamikaze ganhou força. Ao longo dos próximos meses, milhares de homens sacrificaram suas vidas, tentando colidir seus aviões com navios americanos. Enquanto os Estados Unidos estimavam que 2.800 kamikazes tinham morrido em combate, o Japão afirmava que, na verdade, eram 4.000 suicidas. Esses combatentes se tornaram a maior força do Japão, mesmo que a guerra estivesse praticamente perdida. A Batalha de Okinawa, considerada a maior batalha marítimo-terrestre aérea da história, ainda presenciou vários outros kamikazes sacrificando suas vidas. Estima-se que nesse confronto, cerca de 1.465 pilotos kamikazes tenham sido enviados para tentar destruir o inimigo. Era um programa extremamente eficaz para os japoneses. Por mais curioso que possa parecer, apenas 14% dos aviões realmente conseguiram alcançar seu objetivo de atingir o inimigo. Mesmo assim, estima-se que cerca de 80% das perdas americanas, no final da guerra, se deram em consequência dos ataques kamikazes. O fim da guerra também culminou no fim do programa Kamikaze. Depois que os Estados Unidos lançaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, ficou claro que o Japão já não tinha chance de mudar a situação, mesmo que muitos pilotos tivessem sacrificado suas vidas em nome de sua nação. Esse era o fim esperado. Muitos pilotos, antes de morrerem, escreveram cartas para suas famílias, dizendo coisas como: "Eu tenho que aceitar o destino da minha geração, lutar na guerra e morrer." A maioria dos jovens não chegou a voltar para casa, mas acredita-se que o governo japonês deixou muitos pilotos verem suas mães antes de partirem para suas missões. Então, o que podemos concluir é que, mesmo se tornando kamikazes como voluntários, é fato que muitos dos pilotos perderam a vida contra suas vontades. Nós aqui do Ocidente vemos os kamikazes como pessoas heroínas que sacrificaram suas vidas pelo resto da nação. Mas será que é isso que os japoneses pensam sobre os kamikazes?
Em uma reportagem da BBC, foi questionado sobre o que os jovens atuais acham sobre esses homens. E acreditem, ao entrevistar 3 jovens japoneses, eles disseram que consideravam os atos irracionais, heróicos e estúpidos. Mesmo tempos depois da guerra, as opiniões sobre os kamikazes são divididas. Segundo historiadores japoneses, durante os anos em que os aliados estiveram no Japão, os kamikazes eram vistos como insanos. Porém, com a saída dos aliados, em 1952, os nacionalistas fizeram de tudo para reforçar a narrativa de que os pilotos eram voluntários e tinham orgulho disso. Mas até a década de 1970 e 80, a maioria do povo japonês considerava os kamikazes como algo vergonhoso, um crime cometido pelo Estado contra seu próprio povo. Porém, na década de 90, os nacionalistas começaram mais uma vez a impor a ideia de que os kamikazes eram heróis. E deu certo. Durante a década de 2000, muitos filmes sobre o assunto foram lançados, como é o caso do filme Zero Eterno, que trata os pilotos suicidas como heróis. O curioso é que até mesmo os jovens entrevistados que disseram que os kamikazes eram heróis afirmam que suas ideias foram manipuladas pelos filmes. E caso precisassem ir para uma guerra, não estariam preparados para defender seu país. Ao entrevistar Osamu Yamada, um piloto kamikaze de 94 anos que teve sua missão abortada, ele disse que 60% a 70% dos pilotos estavam ansiosos para se sacrificar pelo imperador, mas o resto questionava sobre o porquê eles tinham que morrer. E aí, qual a opinião de vocês? Eu me despeço por aqui, mas não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço. Tchau.